Por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus. E responderam, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizestes um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda espécie de música, se prostrassem e adorassem a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituem-se sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, a Mesaque e a Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que eu levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, para vos prostardes e adorardes a estátua que eu fiz, bom é, mas se não a adorardes, sereis lançado na fornalha na mesma hora, dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus a quem vós servis que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus é quem nós servimos, é que nos pode livrar, e Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de furor, mudou o seu aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer, e ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, a Mesaque e a Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas, seus chapéus e as demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente, porque a palavra do rei era urgente. A fornalha estava sobremaneira quente, e a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abednego, e esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e falou, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Respondendo, disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do 4 é semelhante ao Filho dos Deuses. Esta palavra, além de profunda, ela narra um dos momentos, um dos episódios da vida do povo hebreu, que ali se encontravam exilados em Babilônia. E a Bíblia, ela é categórica, ela é clara, ela narra a história desses 3 jovens que decidiram tomar uma posição, uma postura diante do rei daquela época. E eu penso que toda pessoa, em um determinado momento da sua vida, ela terá que fazer uma opção radical, uma escolha radical. Ela terá que decidir em andar com Deus ou andar com o rei, em fazer a vontade de Deus
ou fazer a vontade do rei? Em estar mais perto de Deus ou mais perto do rei? O rei aqui, ele tipifica, ele simboliza o mundo, enfim, aquilo que se opõe à vontade de Deus. Eu vos digo que nem sempre, ou quase nunca, o rei e Deus andam na mesma direção. Quase sempre nós teremos que romper com alguma coisa, com algo, ou muitas vezes com alguém, porque na mesma direção nem sempre nós vamos perceber o sistema político, as estruturas humanas caminharem na mesma direção que Deus. A Bíblia, ela chama o rei exatamente das coisas naturais, das coisas desse mundo, das coisas corruptíveis, ou as coisas que nos levam a transgredir facilmente. Muitas vezes nós nos tornamos opositores a Deus quando aderimos à visão, o decreto do rei. Ananias, Misael e Azarias, eles decidiram que não andariam na mesma direção do rei, e assim fizeram. Centenas de homens de fé, conforme narra o texto de Hebreus lá na sua epístola, no capítulo 11, outros por sua vez passaram pela prova de escárnios, açoites, foram algemados, foram conduzidos a prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos vestidos de pele de ovelha e cabras, necessitandos ou necessitados, afligidos, maltratados, conforme diz Hebreus 11, 36 e 37. Eles não se interessavam pela glória humana, pelas provações, ou literalmente pelas circunstâncias da vida. Eles optaram em fazer a vontade de Deus, ao invés de fazer as suas ou a sua própria vontade. Muitos querem ter experiências com Deus, muitos querem caminhar com Deus, mas para caminhar com Deus teremos que fazer uma opção, uma escolha. A quem eu quero agradar? A quem eu busco agradar? Com quem eu decidi andar? Será que eu estou andando com o quarto homem? Será que eu estou andando com Deus? Nós podemos ver na história desses homens que eles tiveram que tomar uma atitude ao perceber que o rei estava na direção oposta. Andar com Deus não é fácil. Primeiro, porque diante da proposta eles podiam ter aderido os privilégios, as honras que geravam, ou seja, que eles adquiriam o status de andar com o rei na época, de fazer a vontade do rei, mas eles decidiram, eles optaram em fazer a vontade de Deus. Assim como Jesus teve muitos admiradores secretos, homens que procuravam para ouvi-lo, querendo ser curado, querendo uma palavra, mas poucos foram os que tomaram a posição de ruptura com o mundo para estar ao lado do Senhor Jesus. Por temer a perda dos seus privilégios, por perder, quem sabe, ou seja, perante ou diante dos olhos de alguém, os status, a posição, eu vos digo que, conforme diz a Bíblia, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas que a luz. É o que a Bíblia diz. Porque as suas obras eram más. A palavra de Deus, ela é clara. E em muitos países nós podemos ver, ainda hoje, que andar com Cristo não quer dizer apenas perder privilégios, mas pode os levar a perder as suas próprias vidas. Países muçulmanos, países onde a lei se opõe à Bíblia, à pregação, nós temos o privilégio de estar dentro de um país onde aqui nós temos livre acesso, temos a liberdade de falar, de pregar, de orar, mas quando eu olho essa palavra, eu entendo que esses jovens, eles decidiram romper com o rei. Eles não se curvaram à ordem do rei, que era frontalmente oposta à ordem de Deus. Eu vos digo, amados, aqui, segundo a palavra de Deus, eles decidiram honrar o que está escrito em Êxodo,
4: não se prostrarás diante de outros deuses, nem a eles deveis adorar, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás o culto. Quando eu olho essa palavra, eu entendo que esses rapazes judeus exilados, eles não condicionaram a sua felicidade em nada ou a nada, nem mesmo a sua sobrevivência. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo. Todavia, nós continuaremos adorando ao Deus vivo. Eu louvo a Deus, porque essa atitude nos põe dentro de uma condição que ainda hoje, quem sabe, você tenha que escolher. Você está, quem sabe, vivendo um momento de bifurcação, aonde você terá que escolher se é o nosso Deus ou não, se servimos ou não, se o adoramos ou não. Porque a proposta do rei é clara: se não se prostrar, quem não se prostrar será lançado na fornalha de fogo. E eu vos digo, amados, que a fidelidade é deixar Deus ser Deus, sem ser preciso dizer como, quando ou de alguma forma, quando que Ele vai agir, de que forma Ele vai agir. É deixar o soberano exercer o seu domínio como quiser, na hora que Ele quiser, até mesmo quando o seu desejo inclui, ou seja, ser diferente, ou seja, o oposto daquilo que nós imaginaríamos. Por exemplo, imagine vocês se eles não fossem livres. Aqui eu vos digo, amados, muitos dos homens de Deus, como Tiago, como Estevão, estavam dentro da vontade de Deus e mesmo assim se tornaram martírios, foram martirizados. A Bíblia, ela relata um diferente tipo de fidelidade, que ela é condicional e eu vos digo, ela é perigosa, mas nós devemos adorar e servir a Deus incondicionalmente. Que o Espírito de Deus traga aos nossos corações essa direção nessa noite. Quando eu olho Ananias, Misael e Azarias, eles não condicionavam a sua fidelidade aos resultados, ao que Deus faria, nem faziam as coisas para que Deus, ou por causa da recompensa que eles iriam obter posteriormente, mas faziam o que faziam por serem fiéis a Deus. E isto era algo inerente à sua natureza, à sua fidelidade, que não era condicionado. Se Deus quiser livrar, livrará. Eu olho esta mesma palavra e vejo que esses jovens, embora eles perderam a sua liberdade, os seus direitos, segundo historiadores, muitos dos jovens que eram conduzidos à Babilônia eram mutilados, eram transformados em eunucos, e ainda tiveram em seus nomes, ainda diz a Bíblia, que eles foram trocados os nomes deles. Quando eu olho a Bíblia, Russell Shedd, ele faz um comentário surpreendente sobre isso. A mudança dos nomes era uma tentativa de integrar os jovens cativos à religião pagã do seu ambiente. Daniel, por exemplo, quer dizer Deus é meu juiz. E o nome de Daniel foi mudado para Beltesazar, que quer dizer príncipe de Bel. E ainda você vai ver o texto aonde Mesaque quer dizer quem é como Acu, ou seja, Deus da lua. Ananias, Jeová é misericordioso, foi alterado para Sadraque, amigo do rei. Azarias, Jeová é meu socorro, para Abdenego, servo de Nego, ídolos que representava Mercúrio. Como eu já vos disse, Misael quer dizer quem é como Deus, que foi mudado para Mesaque. E eu vos digo, amados, tudo aquilo tinha uma direção, status de conduzi-los ou inseri-los dentro do contexto de Babilônia. Mas nós temos uma escolha, nós devemos sair de Babilônia. A Bíblia diz, saia da Babilônia. E sair da Babilônia é sair do padrão, é sair do que ela nos oferece. Porque muitos de nós já saímos do Egito, já saímos da Babilônia, mas a Babilônia insiste em ficar dentro de nós, com o seu modo, com a sua maneira, com tudo aquilo que ela nos oferece.
Porque tudo isso chama a nossa atenção, chama a atenção dos nossos olhos. Eles tentaram mudar a identidade espiritual, dando-lhes outros nomes. Seria como se pegassem um jovem temente a Deus, discípulo de Cristo, e o submetessem a rituais e etc., para que eles aderissem àquela nova forma de viver, de ser, de cultuar. Mas o que eu louvo a Deus é que eles não se curvaram diante do modo, da maneira de ser e de viver da Babilônia. E segundo diz a Bíblia, aqui claramente, quando eles foram conduzidos, quem anda com o Senhor sabe que você nunca estará sozinho. O quarto homem sempre estará com você. Temos uma promessa. A Bíblia diz ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai estar sozinho. Diz a Bíblia, porque tu estás comigo. A Bíblia diz em Isaías 43, quando passares pelas águas, eu passarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão, e quando pelo fogo passares, não te queimarás a chama, nem fogo arderá em ti. Viram que o fogo não tem poder algum sobre os corpos daqueles homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos, ou seja, a sua roupa tem cheiro de fogo, não passa sobre eles. Amados, eles foram ali guardados por Deus. O quarto homem neutraliza, ele relativiza aquilo que parecia absoluto. Nabucodonosor estava aparentemente certo ao perguntar: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Existem aqui dois poderes que dão a impressão de que nada pode detê-los. Eu digo, amados, muitas vezes existem situações que aos nossos olhos indicam é final, é destruição, é falência, é bancarrota, acabou. Mas Deus é Deus do impossível, e aonde o homem não entra, Deus entra. Aonde o homem não alcança, Deus alcança. Ninguém poderia acompanhá-los dentro da fornalha de fogo, nem mesmo os homens que foram lançá-los ali dentro daquela fornalha de fogo permaneceram vivos, foram mortos só de se aproximar. Aonde as pessoas não se aproximam, não chegam com você, o Senhor entra com você. Ele está do teu lado. Aleluia. Existem aqui dois poderes que dão a impressão, amados, que nada pode detê-los. E eu digo para você, às vezes nós temos essa ideia que o rei é maior porque ele está no controle. Mas aqui há uma promessa: o imperador tinha poder sobre a vida e a morte das pessoas na época. Nas mãos desses homens a vida não valia nada, valia muito pouco, e ele era diante de todo soberano. Mas o fogo também parece indestrutível, devastador, e o texto diz que as labaredas queimaram até os soldados. Mas o que me chama a atenção, meu irmão, é que Deus é maior do que o fogo, Deus é maior do que a crise, Deus é maior do que a fornalha de Nabucodonosor, e Deus também é maior do que o teu problema, é maior do que o diagnóstico médico, é maior do que a causa insolúvel que possa estar na tua mão, é maior do que as circunstâncias adversas que você possa estar lidando, os lugares perigosos, conforme disse Ruchus Sheriff. Quem anda com Deus, que caminha com Deus, esses lugares se tornam lindos, se tornam agradáveis. Querido, eu não sei qual é a tua condição, a tua possibilidade, as tuas possibilidades, mas o que eu sei é que se você estiver com o Senhor, tudo é possível ao que crer. Tudo é possível, tudo é possível. Quem é o quarto homem? O quarto homem é aquele que é maior do que o mar, maior do que o vento, maior do que o fogo. O quarto homem, aleluia. Segundo comentaristas, nós podemos entender que é teofania. Teofania era a manifestação histórica de Deus. E ele aqui se revela na fornalha de Nabucodonosor. Era Jesus na condição de anjo de Deus, de filho dos deuses, conforme ele, segundo diz a palavra, o semblante do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Aleluia.
aleluias. Amados, esses jovens tiveram uma experiência fora da época com Jesus de Nazaré. A segunda pessoa da Trindade se revelou a eles, aonde nos diz pensadores cristãos que eles ali tiveram o privilégio de andar com Jesus e Ele os protegeu. Assim, ainda hoje, pessoas submetidas ao martírio podem sobreviver miraculosamente e atestam a doçura da graça que experimentam quando caminham com o Senhor, mesmo diante da situação oposta, assim como aconteceu com Estevão, quando estava sendo apedrejado, quando disseram, interessante, o seu semblante resplandece como o dos filhos dos deuses, e ele disse, eis que eu vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus Pai. Querido, os céus nesta noite também estão abertos nesse lugar, e eu creio que o mesmo Deus que se revelou para Sadraque, Mesaque e Abednego, para Ananias e Misael, e segundo diz a Bíblia, e Safira vai se revelar aqui nesta noite para fazer milagres, para curar vidas, para transformar vidas. Basta você crer. Quantos creem que aqui pode acontecer milagres nesse lugar? Você que crê que Deus faz milagre, vai se colocando de pé. Vamos estar em pé. O mesmo Deus de Misael, de Ananias e Azarias, o mesmo Deus que operou na vida desses três jovens, Ele pode operar na sua vida. Ele é o mesmo Deus. Você precisa decidir com quem você está andando, com quem você gostaria de andar. Segundo um comentarista pentecostal, ele dizia, se aquela fornalha falasse, ela diria, Nabucodonosor, tira os três jovens daqui, porque eles são mais fogo do que eu e estão me queimando. Aquela fornalha não podia com eles, assim como as circunstâncias não podem com aqueles que estão dentro da vontade de Deus. Eu não sei o que é para você uma fornalha de fogo, o que ele simboliza na tua vida e ser lançado dentro de uma fornalha de fogo. Quem sabe ao aspecto humano quer dizer perder tudo, perder aquilo que foge ao seu controle, porque eles estavam vivendo num campo do sobrenatural. No campo do sobrenatural, o rei não controla, não domina. Ele só pode te lançar e não pode mexer, não pode tocar, não pode tirar. Assim como o homem não pode, ele pode até te empurrar para a fornalha, mas não pode te tirar da fornalha. Eu tenho uma palavra de Deus para você. No sobrenatural domina o Deus soberano, o Deus que é o Deus acima de todas as coisas. Aonde a mão do rei não entra, a mão de Deus entra. Aonde as pessoas não podem te tirar, não tem saída aos olhos de alguém, tem saída para você nesta noite. Há uma saída para a tua casa, há uma saída para o teu casamento, há uma saída para o teu escritório, há uma saída diante desta causa que quem sabe parece insolúvel, parece que você não encontrou o remédio jurídico suficiente para sanar, para ajudar esse paciente, mas a palavra de Deus para você é clara: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Tome uma atitude nesta noite de fé e você vai viver o sobrenatural de Deus. Alguém que crê que Deus pode entrar nessa noite na sua causa? Se você crê, por gentileza, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Eu gostaria de orar por você. Se essa palavra é a palavra de Deus para você, vem aqui na frente. Me permite, por gentileza, orar por você. Permita-me orar pela sua vida. Eu não sei se você está com um diagnóstico, eu não sei se você está diante de uma causa, eu não sei se você está diante de um embate, eu não sei se a situação parece que você não tem a técnica, quem sabe a visão correta para resolver isso. Eu não sei se aparentemente parece que você não está apto, mas eu quero te dizer, Deus te capacita, Deus te habilita, Deus te ajuda a romper nesta noite. Ele tem poder
aleluia, de acessar aonde ninguém acessa, de trazer para você uma revelação. Ele tem poder de alcançar aonde os medicamentos, aonde a quimioterapia, aonde a radioterapia, aonde os médicos não têm poder de fazer nada, Deus tem poder. Eu não sei se algo de ordem espiritual tem estado sobre a sua casa, sobre a sua vida, quem sabe uma opressão, quem sabe há tempos você não sabe o que é uma noite bem dormida, há tempos, quem sabe, você não vivencia o que é ter paz na sua casa, o que é viver em comunhão familiar. Eu creio que Deus nesta noite entra nesta situação. Nós servimos um Deus que é onipotente, onipresente e onisciente. E Ele vai aonde muitas pessoas não podem ir. E há situações que as pessoas não caminham, não andam conosco, principalmente na fornalha de fogo. Mas o Senhor diz que se você tiver coragem de decidir por Ele, tomar uma decisão com Deus, por Deus, para fazer a vontade de Deus, e mesmo que isso venha te gerar aos olhos de alguém prejuízos, mesmo que tu tenhas que abdicar de algumas coisas, procure fazer a vontade de Deus. Sempre vai valer a pena. Eterno Deus, eu estou orando com pessoas nesta oportunidade que, segundo a Tua palavra, meu Deus, têm passado por momentos de decisão, momentos decisivos, momentos estes, Senhor, que muitas vezes envolve tudo ou nada. Uma decisão radical, uma decisão, Deus, na direção do Rei ou na direção do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Assim como mais tarde o Rei reconheceu e levantou um decreto dizendo que seja reconhecido Deus de Ananias, Misael e Azarias, que esse sim é Deus sobre os céus e sobre a terra. Pai, eu creio que assim também será levantado um decreto, porque o Senhor é Deus sobre os céus e sobre a terra. E o próprio Rei disse: não há como este Deus, um Deus que pode livrar, um Deus que é poderoso. Assim como Nabucodonosor, assim como um rei ímpio compreendeu, Pai, assim nós também podemos compreender, Senhor, quanto mais aqueles que te servem, que Tu és Deus que tem todo o poder para livrar, para curar, para operar, para abrir portas, para abrir caminhos. Então eu estou te pedindo nesse momento, Senhor, Senhor, onde quer que se encontre, onde quer agora, aqui nesse momento, Senhor, ou em casa, que alguém que esteja representando, alguém que está hospitalizado, alguém que se encontra acamado, eu não sei, mas Tu sabes, eu creio que Tu podes tocar agora, curar agora, no nome poderoso do Senhor Jesus. Eu creio que milagres acontecem agora. Eu creio que portas são abertas hoje neste lugar. Eu creio que o Senhor é Deus que levanta o caído, que põe de pé aqueles que se encontravam prostrados. Eu creio, Pai, que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo quanto pedimos ou pensamos. Senhor, eu quero orar com Teu filho e com Tua filha, crendo que a Tua mão de poder já está se movendo em prol desta causa, desta situação. E haverá testemunhos aqui neste lugar, porque eu creio que milagres acontecem hoje pelo poderoso nome do Senhor Jesus. Nós oramos. Aquieta o coração que está sendo afligido, Pai. Tira a angústia desta alma e derrama o bálsamo de Gileade, em nome de Jesus. Amém. E amém. Gostaria que você desse um abraço a essa pessoa ao teu lado, dissesse: o Deus do sobrenatural está se revelando na tua vida, o Deus do sobrenatural está se revelando na tua causa, na tua casa, na tua família. Deus abençoe, pastor.